Olá, sou o professor João Anantes, da Universidade Federal de São Paulo, dando continuidade ao nosso curso de Python. Vamos falar agora nos condicionais, vamos começar a falar no if, né? Então, assim, né, o primeiro caso simples, que você só tem uma condição, né? Então, por exemplo, eu vou pedir para o usuário aqui digitar o número de 1 a 10, tá? Então, vou usar aquela função input que a gente já viu, estou colocando aqui como número 1. Atenção, esse número, quando você faz esse input é um caractere. Então eu tenho que transformar para um número inteiro. Então eu uso a função int para fazer essa transformação. Tá? Então eu coloquei número 1, input, transformei aqui para inteiro, então eu tenho um número que foi digitado. Né? Primeiro, usando o if simples, eu faço if, a condição, e 2 pontinhos. Né? Então olha, e se o número for maior que 5, eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir número maior que 5. Tá? Então esse é o primeiro caso, é um caso bastante simples. Só tendo atenção que no if também eu tenho indentação, ou seja, o que está dentro desse bloco aqui do if tem um espaçamento aqui, né, para o Python saber o que faz dentro desse bloquinho. Né? Bom, no segundo exemplo do if é o seguinte, você tem duas condições só. Se o número for maior que 5, ele faz alguma coisa, caso contrário, faz uma outra coisa. Então, por exemplo, eu estou entrando com o número 2 aqui, né, digite novamente o número de 1 a 10, transforma aqui para o número inteiro, verifico se é maior que 5, imprime. Número maior que 5, else, se não for maior que 5, imprime número menor que 5. Então, é um if assim, se a gente fosse colocar aqui essa condição no fluxograma, né, eu botando aqui um losango, né, olha, né, se for maior que 5, faça essa condição aqui. Se for menor que 5, faz essa condição aqui. Continua. Então, é só isso aqui, esse do else, if else, né? Agora, no último caso aqui, do if, if e else, ou seja, é uma sequência de decisões, né? Então, eu verifico primeiro aqui, ó. Se o número for maior que 5, imprime o número maior que 5. If, ou seja, não é maior que 5, mas eu verifico, é maior que 3? Bom, se não é maior que 5 e é maior que 3, provavelmente aqui o número está entre 3 e 5. Né? Eu vou imprimir número entre 3 e 5. Caso contrário, ou seja, que se não é esse, else então vai ser isso aqui. Então é um número que é menor que 3. Tá bom? Então nós vamos rodar aqui esse programinha, que tem esses 3 exemplos, para ficar bastante claro isso aí, né? Então, rodar o módulo, salvamos, né? Digite o número de 1 a 5. Primeiro do if, né? Eu estava verificando se era maior que 5. Então, vou botar o número 6 aqui. Ah, já deu a resposta, número maior que 5, né? Agora, digite novamente o número de 1 a 10. Agora eu tenho aquele else, if else, né? Então, ele vai verificar. Se for maior que 5, vai escrever maior que 5. Se for menor que 5, vai escrever menor que 5. Então, vou digitar o número 4 aqui. E já deu aqui menor que 5. Agora, o exemplo do if, if e else. Lembra que a gente pode botar quantos ifs você quiser entre o if e o else, né? Então, nesse caso aqui, se for maior que 5, ele ia escrever maior que 5. Se tivesse entre 3 e 5, ele ia escrever né, if, né, ia colocar número entre 3 e 5. E else é caso contrário, se for menor que 5. Então, vamos testar essa condição do meio aqui. Vamos digitar o número 4, né? Está entre 3 e 5. Ele já escreveu aqui que o número está entre 3 e 5, né? Então o if aqui é bastante simples, né? Só ter alguns cuidadozinhos, né? Primeiro, né? Fez o if, identa aqui, né? É o if, identa aqui, né? Else, identa aqui, né? Para cada condição aqui, eu coloco sempre os 2 pontinhos aqui, tá? E no mais, é isso aí, tá bom?